Enquanto o Thiago não aparece, eu senti aqui de falar um pouquinho de Freud dentro desse meu contexto do modelo terapêutico Integra, né? A grande parte de quando você faz uma busca na internet sobre Freud, todo mundo fala do id, ego, superego, fala da repressão, fala da sexualização, fala da libido, fala de N partes, mas não fala do antes de tudo isso. Não fala da parte em que Freud fez medicina em Viena, foi para neurologia. Na verdade, ele foi neuroanatomista, tá? Ele dissecava peixes, enguias. Ele visualizou um traço do que seria um sistema nervoso primitivo desses seres, descreveu isso, fez desenhos, né? Inclusive tem um livro do próprio Marcus Holmes, que eu quero comprar esse livro, com esses desenhos do Freud, né? O Freud era um exímio desenhista. Partindo disso, ele vai estudar mais profundamente, porque ele queria buscar a mente, não só o cérebro, né? Ele queria buscar a mente, como era o funcionamento da mente, o que para aquela época não tinha uma estrutura no cérebro. Entretanto, na obra dele, o projeto científico, o projeto para uma psicologia científica, tá? Que é de 1895, que quase ninguém fala disso e é o documento mais importante de Freud, é onde ele documenta toda a neurociência por trás da psicanálise. Ele identifica estruturas, ele sugere estruturas no cérebro do id, do ego e do superego. Tá escrito lá que é o sistema inconsciente, o sistema pré-consciente e o sistema consciente. Tá descrito lá que é um sistema, né, que ele só ainda não conseguia localizar por conta que a neurociência daquela época entendia que a cognição estava aqui no córtex, né, e ele era muito ciente das limitações técnicas da descoberta da anatomia naquela época. E aí ele foi para Charcot estudar, na verdade, o modelo de Charcot, que era o modelo clínico integrado à anatomia, né, que naquela época era chamado de os sintomas físicos com as causas neurológicas, né? Que na verdade é o modelo de anamnese, é o modelo básico de anamnese que a gente tem hoje, tá? Eu só não lembro como é que chama. É o modelo anatômico clínico, tá? Ele foi estudar esse modelo anatômico clínico porque ele queria entender como a disfunção anatômica do cérebro levava às patologias clínicas da mente. E aí, tipo, não rolou. Não rolou, entendeu? Não rolou. Mas ele foi estudar com Charcot esse modelo de anamnese que nós temos até hoje, que é relacionar a clínica com a estrutura do corpo. Isso para a época foi, assim, extremamente avançado, porque só Charcot tinha esse modelo naquela época, né? Charcot que desenvolveu esse modelo anatomo-clínico que temos hoje. E aí, qual que era a ferramenta dele? Era a hipnose na época. Então, o Freud, na verdade, ele foi estudar isso com o Charcot. E aí, ele meio que se decepcionou, tudo, e coisa e mais. E aí, ele volta, meio decepcionado, e começa a escrever, embora ele já tenha compreendido um pouco melhor as questões neuroanatômicas. E aí, ele começa a escrever o projeto para uma psicologia científica. E nesse documento tem uma valiosidade muito grande, porque é como eu disse anteriormente, né? Quando ele começa a descrever o neurônio. Descrever. Freud foi o primeiro que descreveu o neurônio. Quem descobriu o neurônio no humano veio mais pra frente, tá? Agora, quem desenhou o primeiro neurônio foi Freud. Quer ver? Deixa eu ver. Para visualizar um neurônio, tá? Foi só em 1900 e pouco,
tá? Que aí foram descobertas colorações, né, para poder colorir esse tipo de estrutura. Mas quem teorizou o neurônio foi Freud, tá? Porque naquela época não tinha o microscópio, quer ver? Quando foi descoberto o microscópio? Quando surge o microscópio, vamos ver. Ah, não, era bem antes, 1590 que surge o microscópio. Mas, obviamente, né, que o microscópio ele passou por 300 anos aí até entenderem questões de coloração para visualizar as estruturas específicas do corpo, né, que hoje a gente chama de histologia, tá? Então, o projeto científico projeto para uma psicologia científica, olha, eu já tô, porque eu tô já em outra consciência, entendeu? Já tô desdobrada. É maravilhoso, vocês têm que ler isso. É muito complexo isso aqui. Tem que estudar, né? Se quer estudar neurociência, neurociência afetiva, neuropsicanálise, tem que estudar o projeto para uma psicologia científica, porque é aqui que Freud coloca o modelo dele neurocientífico da estrutura da psique. Tá? Obviamente isso aqui foi corroborado muito tempo depois pela própria neurociência, tá? Que descobre e aponta que o id, que o ego, que o Freud falava é o nosso cérebro reptiliano, né? Que é essa parte do tronco, cérebro cerebelo, onde tá o PEG, que é a substância cinzenta aquedutal, e o SARA, que é o sistema de ativação reticular, que é onde está a base da nossa consciência no geral, tá? Que é bem aqui no tronco, cérebro, cerebelo e bulbo, que é essa parte aqui. Quando morre é o que tem a morte cerebral, porque todo o funcionamento de todas as vias informacionais está justamente aqui, tá? Então ele traz como consciência não só a ciência de si, tá? Mas a ciência de quando um erro preditivo acontece no nosso sistema interno, né, no nosso cérebro. Eu preciso colocar aqui que o cérebro só existe porque tem corpo. E o corpo só existe, que o Ziluak falou pra mim, e o corpo só existe porque há um cérebro, ou seja, né, é uma interdependência de existência. Então, o id, que é o inconsciente, entre aspas, né, tá nessa parte desses sistemas reptilianos que Panksepp descreve, que é o sistema Seeking, tá? Que é comum a todas as espécies de animais, inclusive répteis e nós mamíferos, que é o Seeking, tá? O sistema Fear, o sistema Rage e o sistema Lust, tá? Que é o quê? A busca, o medo, a raiva e a reprodução, que são os 4 sistemas afetivos, né? Que são os 4 sistemas neurobioquímicos necessários para a manutenção e sobrevivência da espécie. E aí depois com o cérebro, com o sistema límbico, quando surge o sistema límbico, surgem os outros 3 sistemas afetivos, que é o sistema Panic Grief, o sistema Care e o sistema Play, tá? Então, a base consciencial do nosso id está aqui no tronco cerebral, tá? O ego, ele é parcialmente consciente e parcialmente inconsciente, né? Então, ele estaria pegando um pouquinho essa parte do tálamo, hipotálamo, que é onde tem a descarga final desse sistema periaquedutal e do SARA, tá? E para fazer um giro, que seria mais ou menos o sistema límbico, e jogar um pouquinho pro neocórtex, tá? Então, o ego, ele fica nesse intermediário. E o superego, teoricamente, seria toda essa parte do neocórtex, né? Que é totalmente cognitivo, que é totalmente racional. Não é relacional, né? É totalmente racional. Então, isso foi possível mostrar, né? Através do que Freud trouxe no projeto para uma psicologia científica e com a neurociência atual, principalmente com o cérebro trino e os sistemas afetivos de Panksepp.
Então, hoje em dia, tudo que Freud traz foi provado, tá? Já está provado, e inclusive oitavado através da neuropsicanálise afetiva de Mark Solms, que é o que eu tenho estudado, o protocolo, né? O protocolo, ou, claro, mantendo os princípios básicos de Freud da associação livre, tá? Isso é fato. A associação livre é um pilar da psicanálise, porque é através do cognitivo que a gente vai ser uma porta de entrada escavacional para o sistema límbico, para onde estão as memórias, para onde está recalcado aquela previsão daquela necessidade afetiva, tá? Então, mantém-se sempre a associação livre. Isso é uma coisa que eu sempre utilizei nos meus atendimentos terapêuticos, tanto da saúde mental quanto da astrologia. E aí o Mark Solms, ele também estabelece alguns protocolos clínicos importantes dessa oitavação desse modelo terapêutico da neuropsicanalítico, inclusive utilizando, né, e sugerindo a utilização da escala NPS para monitorar e trazer uma clareza melhor tanto para o terapeuta quanto para o analisando. Principalmente se de repente esse analisando ele tem um processamento cognitivo mais intenso, né? Dependendo, eu digo aqui, né? Dependendo do mercúrio dele no mapa, o modelo visual de como tá funcionando a psique dele através do gráfico gerado por essa escala é bem legal, assim, é bem visual, bem palpável, bem concreto. E a intervenção, e depois o modelo final de como esse gráfico fica após a intervenção, né? Eu particularmente fiz esse gráfico, achei bem interessante para mim. Eu já imaginava que dos meus 7 sistemas afetivos, o meu mais ativado é o rage, né? Que é a raiva, a irritação, que é aquilo, o que você faz quando você fica frustrado, né? O que você faz quando tem um erro de previsão? Eu fico com raiva, eu fico irritada, eu fico birrenta, né? Eu grito, eu exacerbo a voz, eu fico com muita raiva, né? E aliás, a raiva e a agressividade é algo que eu sempre venho comentando aqui, que é um comportamento, uma raiva do mundo que eu tenho desde que eu me conheço como gente, né? Inclusive, isso foi um dos motivos que eu fui fazer terapia em 2014, mais ou menos, 2012, a minha agressividade, né? Eu cheguei assim e falei assim pro psicólogo, olha, eu tô aqui porque eu tenho raiva do mundo, eu sou muito agressiva. Eu não bato nas pessoas, mas eu tenho vontade. E assim, eu tenho medo, às vezes se eu pegar pra bater e tiver com muita raiva, eu posso até matar, dependendo da força, né? Então, no meu caso, tá? E aí, assim, com uma outra cliente, eu comentando com ela, né? Bom, o que você faz quando você fica frustrada? Eu me recolho, eu fico quieta e eu choro de dor. Bom, é o sistema Panic Grief dela. Então, cada um de nós tem um modelo de busca de homeostase quando há um erro de previsão em algum desses 7 sentidos, né? Muitas pessoas a gente vê, assim, basicamente, muito assim, em seriado, em filme, né? Quando as pessoas estão com raiva e estão frustradas, elas buscam fazer sexo, por exemplo, é o sistema Lust, né? Outras, quando estão com raiva ou quando estão frustradas, começam a rir, né? Começa a tratar aquilo como uma brincadeira, é o sistema Play. Então, assim, cada um de nós, isso é muito importante, tá? Que é o que a gente fala da vicissitude de Freud, que é para onde está deslocando a energia, que são os mecanismos de defesa, de alguma forma, muito assim, muito amplamente dizendo, tá? Que são as vicissitudes, né? Então, as vicissitudes de Freud qual é o sistema afetivo que está sendo, que é hiperativado quando você se frustra, né? Ou quando há um erro de previsão no seu modelo preditivo. E a partir disso é traçado um gráfico, né, na escala NPS, e é muito legal ver isso, assim, sabe? E é muito compatível com aquilo, é como se você estivesse trazendo para o cognitivo, para o concreto, aquilo que você sente, né? E isso é extremamente terapêutico e é extremamente, assim, libertador, né? Libertador. Que mais? Bom, é isso por enquanto. O Thiago não mandou o link. Deixa eu ver aqui que eu achei um artigo que fala do projeto, né? Para uma psicologia científica. Na verdade, é uma dissertação de mestrado.
De fato, Freud ele era um gênio, tá, gente? Ele era autodidata. A geometria informacional dele fazia muitos vetores, né? Muita associação vetorial, né? Pegava uma coisa e construía um modelo dele, né? Assim como Einstein. Freud estudou lógica, Aristóteles e estratagema do argumento filosófico. E aí, nesse estudo, né, com Brentano, Freud estudou lógica, teoria aristotélica e estratagema do argumento filosófico. Brentano acreditava que a psicologia deveria ter leis exatas e que o objetivo deste estudo, né, que ele estava fornecendo daquela disciplina, seria encontrá-las, tá? Interessante isso, né? Ou seja, já estavam buscando uma estrutura técnica para os modelos para psique. Através da introspecção adequadamente conduzida, qualquer pessoa poderia reunir fatos de sua própria vida mental. Ele estudou, né, para investigando a anatomia do cérebro, iniciou uma série de estudos sobre neurologia clínica, inclusive um desses estudos foi a questão do uso terapêutico da própria cocaína. Testando o uso da cocaína em seu próprio organismo, publicou 2 artigos sobre os efeitos desta droga como estimulante, analgésico e um meio de superar a dependência da morfina. Só que isso, obviamente, né, caiu num consenso geral de que ele era um drogado, só que não foi bem assim, né, foi um estudo. Tanto que, quando ele parou de realizar os estudos de cocaína, ele parou de usar cocaína, ou seja, ele não tinha um viés de dependência química, tá? Só que, obviamente, né, a narrativa foi utilizada desta forma, tá? Aí teve a questão da histeria, junto com Charcot, né, da hipnose e tudo. Foi Freud que descobriu a questão do sintoma chamado afasia, tá? Que afasia, se não me engano, é perda da voz, né? Peraí. O estudo neurológico, isso também ninguém sabe, né? É o distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de uma pessoa de se comunicar, seja através da fala, escrita ou compreensão da linguagem. Foi Freud que identificou esse distúrbio do ponto de vista neurológico, tá? Então, a descoberta desse sintoma afasia é em decorrência de Freud, dos estudos neurológicos de Freud. Mas todo mundo fala que ele só falava de sexo e cocaína, né? Filho, concordo. Concordo. Durante a primeira metade da década de 1890, Freud teria desenvolvido uma ampla e especulação concepção de mente e empreendimento da psicologia, porque até então o que Freud estudava era cérebro. E aí foi que ele conclui nesse projeto para uma psicologia científica que mente e cérebro é uma única coisa, que Mark Solms traduz como um monismo de duplo aspecto, tá? E na teoria da consciência, da geometria da consciência, é um monismo de triplo aspecto. Por quê? Porque a consciência precisa de 3 coisas para existir. Um corpo físico, a matéria, tá? O cérebro e a mente. Né, filho? Tá vendo? Esse pai concorda. Tem desenhos aqui bem legal. Um esboço, né, de neurônios.
A psicanálise, na verdade, de Freud, ela levou anos, né, para ser desenvolvida. Basicamente, levou 15 anos, aqui, ó, de 1895 a... desde quando ele começou, né, os estudos de 1890, 1800, gente, eu fico perdida com essas datas, 1885. Porque foi um desenvolvimento, né? A psicanálise, ela não surge do nada, ela foi um desenvolvimento, assim como eu desenvolvi esse modelo terapêutico chamado Integra, é um desenvolvimento por erros e tentativas, tá? E é na segunda fase que ele escreve o projeto para uma psicologia científica, depois que ele tinha passado pelos estudos com Charcot. E é interessante que nesse modelo, né, ele fala assim, o fenômeno quantitativo, que ele chamou de excitação, energia nervosa ou quantidade, inclusive ele tem uma fórmula, tá? Ele escreve uma fórmula sobre isso. Fluiria através das vias tendendo a partir da periferia sensorial para a periferia do sistema, né? Que seria o quê? O neurônio sensitivo que a gente tem daqui, neurônio motor, e eles escrevem 3 tipos de neurônio, mas basicamente ele fala do neurônio sensitivo e do neurônio motor, tá? Fala, né, o fluir de uma corrente elétrica através de uma rede de fios e a passagem dos impulsos através das vias nervosas. Aqui também ele tá muito se referindo, comparando com a eletricidade, né, com o fluir da eletricidade. Leis da termodinâmica também ele coloca aqui nesse projeto. Muito interessante. Assim, a quantidade motora, né, da atividade motora seria proporcional à quantidade de estimulação. Os experimentos neurológicos da época traziam evidências de que as contrações eram realmente proporcionais à quantidade de estimulação. Então ele fala, né, da questão da passagem elétrica do impulso pelos neurônios, a questão da excitabilidade dos neurônios, duração, estímulo, daí ele traz o princípio da consistência. Ele faz uma analogia bem interessante com as leis da termodinâmica, né, que nada se perde, tudo se transforma dentro desse sistema hermético fechado, que seria o campo psíquico. Ele constrói uma fórmula, tá? É bem interessante a fórmula matemática que ele constrói. E aí depois, por último, vem a terceira fase, né, que é a elaboração a partir da experiência clínica das ideias presentes nas 2 fases anteriores, né, tanto da experiência que ele teve com Charcot, quanto dessa construção teorizada da estabilidade do neurônio, tá? É claro que o Freud ele foi muito chacoteado, né? Ele era judeu, né? E naquela época a gente tem que lembrar disso, né, gente? Assim como Einstein, né? Muito desacreditado, porque era judeu, pelo fato de ser judeu. Né? Inclusive, isso foi um dos motivos que ele não ficou que ele foi para França estudar com Charcot, porque o professor dele naquela época, né, na Escola de Medicina de Viena, apesar de todos os esforços de Freud dentro da neuroanatomia, dos desenhos, das descobertas e tudo mais que ele já havia produzido lá na universidade, ele não seria dado uma cadeira para ele de professor assistente pelo fato de ele ser judeu, né? Isso foi verbalizado. Inclusive, isso tá num documentário dele também, né? No documentário do YouTube, Freud Além da Alma. E o professor dele daquela época diz, olha, eu não vou te dar uma cadeira de professor assistente porque você é judeu. Simples assim, né? Assim como foi com Einstein. E aí ele vai para Charcot, vai para França, né? Expandir a cabeça dele, né? Expandir a consciência dele. Ele também no projeto, ele fala bastante de Darwin, né? Da questão da origem das espécies, que Darwin publica em 1859, e isso também tem uma influência muito grande em Freud. Olha só, né? Ninguém sabe disso.
Ó, aqui, ó, em seu projeto, né, vários momentos Freud utilizou diversas analogias entre os fenômenos descritos e a física clássica, como, por exemplo, ao se referir à energia da mente, explicou que ela está sujeita às leis gerais de movimento. Newton, gente. Né? A energia mental obedeceria às mesmas leis que os outros tipos de energia. E aí ele vem depois a lei da termodinâmica, né? O princípio da inércia, enfim. Isso aqui é fantástico. E ninguém fala disso, entendeu? Ninguém fala disso. Ninguém entende Freud, tá? Por quê? Porque ninguém entende neurociência, porque é difícil entender neurociência, é difícil entender estrutura de neurônio, é difícil entender neuroanatomia. É muito difícil, gente. É muito difícil. Eu falo isso com apropriação. Por quê? Porque eu estudei, né, neuroanatomia na faculdade, sempre gostei de anatomia, sempre gostei principalmente de neuroanatomia, e precisei revisar novamente e também tive tem que voltar nisso, porque é o campo mais complexo de estudo anatômico, a neuroanatomia, tá? Olha só, se a energia mental puder ser determinada quantitativamente, bem como a matéria física que ela afeta, então a psicologia poderia ser uma ciência. E né? Bom, é isso que eu tinha para trazer um pouquinho do que aconteceu nessas últimas semanas. O projeto é, sem dúvida, o ensaio mais lacônico e complexo de Freud. Em contraste com seus outros trabalhos, não há nenhuma alusão à experiência clínica, muito pouca referência a exemplos específicos ou ao trabalho de seus contemporâneos. Sua compactividade faz com que fique difícil resumi-lo. Olha isso, o projeto é uma escrita científica, tá? No projeto, Freud procurou apresentar uma descrição anatômica do cérebro e também explicar o seu funcionamento, considerando tanto seu estado normal como suas patologias. Olha isso, gente! E ninguém fala sobre isso. Então, o projeto é um indício de que o autor não estava apenas preocupado em estudar o desenvolvimento mental normal, mas também os estados patológicos, estabelecendo uma relação entre ambos. E ele assim apresenta: a finalidade deste projeto é estruturar uma psicologia que seja uma ciência natural, isto é, representar os processos psíquicos como estados quantitativamente determinados de partículas materiais especificáveis, dando assim a esses processos um caráter concreto e inequívoco. Pois é, né? E aí na fórmula que ele coloca, ele descreve que a atividade de repouso é representado com uma letra Q e vai estar sujeita às leis de movimento. Os neurônios, ele representa pela letra N, que são consideradas partículas materiais. Gente, é fenomenal, isso aqui é brilhante, brilhante. Bom, é isso, em outro momento, em outro vídeo eu venho falar um pouco mais sobre isso, e espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.